Bom, pessoal, eu vou começar então para honrar as pessoas que já chegaram no horário marcado. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Nós planejamos essa videoconferência para tratarmos de assuntos extremamente pertinentes nesse momento. Assuntos que não são fáceis de tratar, mas nós precisamos tratar porque pessoas estão sofrendo, pessoas estão correndo riscos e nós precisamos conversar sobre isso, aprender um pouco mais sobre isso para ajudar pessoas ou para obter ajuda para nós mesmos de uma maneira eficaz, de uma maneira correta. Então, eu fico muito feliz pela possibilidade que a gente tem de conversar sobre isso e de deixar essa conversa gravada depois para que outras pessoas possam ouvir e assistir. Eu peço que a partir de agora todos desliguem os seus microfones. Nossa dinâmica será a seguinte: nós vamos ter 30 minutos com a Regina. A Regina é doutora em psicologia, há 35 anos, psicóloga e psicanalista, trabalhou por muitos anos na Universidade Estadual de Maringá, tem uma vasta experiência na área. E depois daremos 30 minutos para Carlos Sá, que é pastor. Se eu começar a falar dele aqui, ele não vai gostar, porque eu vou estender bastante o currículo, porque eu sou fã dele. Então, ele é pastor, mas também é escritor, também é poeta, e ele vai dar algumas palhinhas de tudo isso para a gente hoje. E Carlos tem uma graça muito especial na palavra. E a nossa ideia é que a gente tenha, sim, esse tema tratado sob a ótica tanto da palavra de Deus, como do ponto de vista técnico-científico, com a presença da Regina aqui. Eu acho que todos nós concordamos que nós somos pessoas formadas de espírito, alma e corpo, e precisamos, quando se trata desse assunto, buscar ajuda e oferecer ajuda, que também falam desses vários níveis do nosso ser, né, se eu posso chamar assim. Depois de 1 hora, então, meia hora com a Regina, meia hora com o Carlos, nós vamos ter mais meia hora de um bate-papo, em que nós vamos poder ouvir um e outro conversando sobre suas falas. E eu peço que, se você tem perguntas, você direcione essas perguntas para mim, através do chat, porque eu vou, então, fazer as perguntas depois, só para evitar muita perda de tempo com abre microfone, fecha microfone. Então, eu mesmo farei as perguntas que vocês direcionarem para mim. Então, quem tem perguntas para fazer, direciona para mim pelo chat, que eu farei depois dessa meia hora final. A gente tem aqui vários irmãos da área também, psicólogos, tem o Júnior Dena, tem o Eduardo Nagumo, que está estudando psicologia, e a gente tem outras pessoas que estão chegando aí, que podem ser da área. A gente tem a Raquel Abeste, que também é psicóloga. Então, a gente pode, as pessoas que forem da área, que quiserem participar. A gente tem a Karina também, que chegou agora há pouco, lá de Belo Horizonte, que também é psicóloga. Então, todos vocês podem enriquecer bastante essa nossa conversa, principalmente nos 30 minutos finais, participando. Ok? Então, sem mais demora, Regina, muito obrigado por sua participação, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje. Fique à vontade, o microfone aberto é o seu. Ok. Gente, boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite, viu, Tônio? E de estar aqui podendo também discutir com Carlos de Sá, é uma honra. Quero agradecer também porque eu acabei utilizando o esboço que foi elaborado pela Raquel, pela Isabelle e pela Laura, que é da Igreja de Cascavel, e que elas contribuíram bastante para a construção aqui da minha fala, né? Eu dei um título para a fala que foi Suicídio, Depressão e Prevenção, como lidar com o desespero e com o desamparo, né?
E eu vou começar com duas frases, né? Uma que diz o seguinte: morte e vida não são contrários, são complementares e presentes a cada instante. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Já estou crucificado com Cristo. Então, eu vou começar que suicídio, né, ele é um ato deliberado. O que é suicídio? Né? Ele é um ato deliberado ou não, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção é a morte de modo inconsciente, mesmo que ambivalente. Esse inconsciente aqui eu coloquei o in entre aspas, né? Pode ser inconsciente ou consciente. Falar sobre suicídio implica em enfrentar um tabu que envolve este tema e também descortinar a realidade dos fatos que revelam o quanto esse tema encontra-se tão presente no nosso cotidiano, escondido nos não ditos, nos segredos familiares, nos desejos, nos pensamentos censurados, na vergonha, na culpa e até mesmo no não saber. Um aspecto relevante são os efeitos da produção midiática neste contemporâneo. Hoje temos do sofrimento. Curiosamente, Regina, né, que a gente desculpa, assim... mas se você puder voltar um pouquinho, que o seu telefone deu uma desconectada, seu aparelho, Tá. Nós ouvimos até contemporâneo. Um aspecto relevante em estar atrelado a essa temática nesse contemporâneo, né? Hoje que nós temos filmes para todas as cidades com propagandas diretas e subliminares apresentando o suicídio como uma boa opção para se livrar do sofrimento. Então, assim, é muito curioso, porque ao mesmo tempo que se fala em prevenção de suicídio, nós também temos hoje, paralelo a isso, uma propaganda muito intensa para que as pessoas se suicidem, né? Quer dizer, aí eu poderia dizer interesses de quem, a quem a mídia serve, né? Tendo essa atitude ou tendo tomando esse caminho, né? Agora, olha por que é tão difícil falar de suicídio, gente? Curiosamente, existe uma lei na imprensa que censura a divulgação de atos suicidas. Esta lei foi solicitada por parte do Conselho de Medicina pelo efeito contagioso que esta notícia pode causar na população. Ou seja, o suicídio é contagioso, porque todos já pensamos nesta temática. E a literatura afirma que a maioria dos adolescentes já pensou pelo menos uma vez sobre este ato, o que se evidencia nas frases do tipo assim: eu prefiro descer do barco, não aguento mais esse sofrimento, talvez a morte seria mais fácil de suportar do que a dor do abandono. Então, de uma certa forma, essa ideia de suicídio ou de morrer, ou de que a morte seria o caminho mais fácil, ela está presente, né, nos nossos pensamentos, né? Então, assim, nesse sentido, o suicídio ele é um tema amplo e complexo, ele vai muito além da depressão, né? No entanto, 80% das pessoas que se suicidam, elas estão deprimidas, né? Ou estavam deprimidas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 800 mil pessoas acabam com as suas vidas todos os anos no mundo. A cada 3 segundos temos uma tentativa de suicídio e a cada 40 segundos temos uma morte por suicídio. Ou seja, a cada 12 tentativas, um acaba por se suicidar. E o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos, ficando atrás apenas de acidente de trânsito. Então, essa temática ela convoca, né, a uma parada, para nós refletirmos, além daquilo que nós já sabemos,
para que nós não sucumbamos, né, à epidemia da indiferença e de passarmos, né, assim, de largo diante daquelas pessoas que, na verdade, mesmo em silêncio, às vezes estão nos gritando por socorro, né? Então, eu vou falar aqui alguns elementos que podem nos ajudar assim, a prevenir o suicídio, né? E são alguns elementos que são verdades, mas que às vezes na nossa cultura é visto como se fosse um mito. Quem fala que vai se matar, na verdade, pode se matar ou pode não se matar, né? Qual que é a verdade? De fato, né? Eu acho que aqui eu vou dizer algumas coisas que, de fato, quem fala que vai se matar, de fato pode se matar. Na verdade, é como se estivesse nos dando um aviso. Então, nós precisamos parar e falar sobre isso, né? Às vezes ele pede ajuda, às vezes ele ameaça, diz, eu vou me matar, eu não estou aguentando mais. E às vezes você fala, ele está aí exagerando. Não, ele não está exagerando. Às vezes é uma dor que está consumindo, né, essa pessoa. Então, nós temos que parar e escutá-la, né? E ouvi-la. E, às vezes, gente, uma boa escuta, um bom acolhimento faz toda a diferença. Existe também um dado estatístico de que de cada 12 pessoas, 11 pessoas, se tivessem sido escutadas, elas não teriam se suicidado. Então, assim, eu acho que isso aumenta um pouco a nossa responsabilidade, né? De que escuta também que nós estamos falando, que escuta é essa que essa pessoa precisa, né? Que ela precisa, né? De que acolhimento é esse que as pessoas precisam. Então, se alguém diz, eu não estou bem, estou pensando em tirar minha vida, nós temos que parar e escutar essa pessoa. Outra questão, uma pessoa, quando ela tenta um suicídio, logo após o suicídio, ela pode tentar novamente? Sim, sim, ela pode tentar novamente. Aliás, esse é um momento que normalmente acontece o suicídio, quando ela tenta uma vez, ela não consegue, ela está no hospital, ela está hospitalizada, mas nesse momento ela vai fazer uma nova tentativa. Então, aqui realmente ela precisa de cuidados, né? Então, eu vou agora entrar em algumas causas de suicídio para depois, assim, nós focarmos mais na depressão. O que causa suicídio? Dependência química, uso de álcool, de drogas, presença de traumas como abusos sexuais infantis, psicoses, doenças demenciais, catástrofes da natureza, né? É muito interessante que depois de algumas catástrofes, como que houve no tsunami, o que acontece? Os sobreviventes acabam, às vezes, tirando as suas próprias vidas, né? Morrem os entes queridos, eles não veem muito o sentido de estarem vivos. É como recomeçar. Então, também é um momento em que muitas pessoas tiram a sua própria vida. E muitas outras causas, mas que nós vamos tentar, assim, atos terroristas, temos outras coisas que a gente poderia associar com o suicídio e discutir, mas nós vamos tentar, assim, focar na depressão. Então, assim, o que é depressão? É um tema bastante complexo até para a gente, enquanto psicólogo, tá? Hoje, eu acho que assim, eu conseguiria definir mais ou menos para vocês o que é depressão, o que é melancolia, as diferenças, mas eu não vou entrar nessa questão técnica. Mas vamos dizer o seguinte, a depressão, ela tem várias causas e elas são, né? Eu acho que por ser um tema, nós temos que entender que assim, nós somos um ser biopsicossocial e também, né, espirituais, não é isso? Então, se eu entendo essa complexidade da nossa Constituição, eu também consigo entender que nós temos várias causas que nos levam à depressão. Eu vou fazer aqui uma digressão no tempo que nós estamos vivendo, que pode também nos ajudar, como esse tempo favorece também a depressão, né? Eu reconheço que nesse momento de pandemia, por exemplo, nós estamos vivendo um momento ímpar na história. E nós também estamos sendo convocados a ressignificar o sentido das nossas vidas, né? Se a gente pensar, a vida social se restringiu, a comunicação virtual se intensificou. Eu aqui no celular, que eu estou aqui falando no celular, estou vendo a minha imagem. Gente, isso aqui às vezes me causa uma angústia danada de me olhar aqui, me enxergar aqui. Isso aqui me causa mal-estar. Olha lá, né? Então, vamos lá. O trabalho de muitos migrou para as casas, algumas famílias se fortaleceram. Em contrapartida, o que nós temos também aqui na pandemia? O aumento de uso de medicamentos,
de dependentes químicos, o número de divórcio aumentou, o número de violência doméstica aumentou, o número de abusos sexuais aumentou, o número de depressão aumentou e ainda tantas outras mutações que estão sendo produzidas. Então, é muito interessante porque a pandemia, para algumas partes da população, parece que surtiu um efeito bastante positivo. Para uma outra parte da população, nós vemos que ela causou um efeito extremamente negativo, né? Agora, o que é interessante também, gente, que nessa pandemia, o que a gente vai observar? O quanto que a rede de apoio e de proteção ajuda, né, a evitar algumas pessoas de se suicidarem ou de se deprimirem. E aí eu entendo que a comunidade, a igreja, tem um papel importantíssimo na vida das pessoas. Mas eu vou agora trabalhar também, eu vou falar meio rápido, que eu fico assim um pouco angustiada com o tempo, eu vou levantar alguns elementos nesse cenário que são fatores do quadro depressivo. A gente vive hoje, gente, uma cultura, né, que fala que é a cultura da ditadura da felicidade. Nós temos que ser felizes, né, a qualquer preço. Então, nesse sentido, não existe muito espaço para tristeza, e uma tristeza que seria normal. Aquela tristeza que nós temos que sentir porque não fomos classificados no concurso, porque perdemos o namorado, porque fomos reprovados numa disciplina, porque não conseguimos fazer a tarefa como nós tínhamos combinado que faríamos. Essa tristeza do cotidiano, que muitas vezes a gente fala assim, olha, hoje o dia não foi um dia tão positivo, né? Mas parece que nós vivemos isso como se nós tivéssemos que estar felizes a todo custo e sempre. Sempre nós temos que estar muito felizes, como se nós estivéssemos realmente assim, tendo que esbanjar a alegria 24 horas. E o que acontece, né, gente? Nessa ditadura da felicidade, muitas vezes uma tristeza, que a pessoa estaria passando por um luto, por uma perda de um ente querido, né? Por uma situação do cotidiano que ela estaria vivendo, né? Ou até mesmo, gente, uma pessoa que às vezes ela é mais introspectiva, ela é mais analítica, ela é mais, assim, tem um perfil, né? Se eu uso esse termo aqui, entre aspas, melancólico, e aí parece que a cultura, né, já acaba estigmatizando essa pessoa como ela sendo depressiva, ou às vezes precisando de medicamento, né? Ou quando não, até ela já precisa, né? Como é assim, vamos tomar o Prozac, né? Que vai fazer toda a diferença na vida dessas pessoas. E aí o que nós temos, gente? Agora, olha uma curiosidade dessa cultura e o que também nós temos como resposta, né? É uma curiosidade. Em altas dosagens, antidepressivos podem levar o indivíduo a ter comportamentos suicidas. Segundo um estudo realizado pela Faculdade de Saúde Pública de Harvard, os usuários dos remédios antidepressivos aumentam em 50% a chance de se suicidar. Então, assim, eu só quero mostrar que muitas vezes a pessoa nem precisa de um antidepressivo e toma um antidepressivo. Agora, vamos imaginar que, de fato, ela precisa de um antidepressivo. Mas, paralelo a isso, gente, ela precisa também de um encaminhamento, de um tratamento psicológico, onde essa pessoa vai ser escutada. Enquanto ela está sob um efeito anestésico de uma dor que ela tem, ela, paralelo a isso, ela precisa ser escutada para elaborar essas feridas psíquicas, né? E poder, de uma certa forma, superar, né, a dor que ela está vivendo, né? E por isso que esse é o papel, e nós precisamos transformar esse sofrimento em palavras, né? Nós precisamos dar um sentido, né? Às vezes até o desejo da morte, porque a partir do momento que a pessoa encontra o sentido, por que ela quer morrer, talvez aí exista a possibilidade dela viver. Eu vou citar aqui uma metáfora. Muitas vezes, vamos imaginar que uma pessoa esteja com um tumor na perna e ele procura o médico. E ele chega no médico e diz, olha, eu estou com um problema na perna, parece que é uma ferida. E o médico faz um exame, manda para a biópsia e o retorno do resultado diz que ele está com câncer. E o médico diz, olha, nós temos uma opção, nós podemos, duas opções, né? Ou nós amputamos a perna e você vive,
ou nós deixamos a perna aí com esse tumor e você pode morrer. E aí eu fico pensando, muitas vezes é isso, né? E eu preciso entender, né? E eu posso optar que eu quero ficar com o tumor e morrer. É uma opção e há de ser respeitado. Mas a pessoa pode dizer, não, eu prefiro que você me tire essa perna e a partir daí eu possa viver, né? Mas para que eu possa viver sem a perna, eu tenho que significar, eu tenho que saber exatamente assim, o que me faz querer morrer. Talvez o que me faz querer morrer é não querer perder a perna. O que me faz querer morrer é essa dor de não ter a perna. Então, eu vou ter que encontrar um outro sentido, outros significados, porque a vida vai ter que ter um valor maior do que aquela perna que eu tive que amputar. Isso é somente uma metáfora para nós entendermos a situação de alguns depressivos, mas isso ele vai descobrir falando, numa escuta respeitosa e muitas vezes de alguém que tem uma ferramenta que vai permitir essa escuta e vai conduzi-lo com algumas questões para que ele possa elaborar aquilo que ele está vivenciando, né? É mais ou menos assim, ele vai ter que perder para ganhar. Se eu posso dizer uma das questões da dinâmica do depressivo, ele sofre muito e tem que perder para ganhar. Ele gostaria de ganhar sempre, né? Mas na vida, né, nós não ganhamos sempre. Tem até algumas frases que nos ajudam a entender isso, que sobe 3 e desce 2, né? Às vezes a gente perde para ganhar. Então, essas palavras nos ajudam a entender que na vida, muitas vezes, né, a gente morre para viver ou a gente vive para morrer, né? Mas vamos lá. Em outras palavras, qual é o outro cenário também? E veja, numa cultura onde todo nos leva a querer ganhar e não a perder, veja, o estado depressivo facilita nesse cenário, vamos dizer, é fácil de disseminar. Outra questão que pode nos dar aí na cultura, que pode nos levar à depressão, a ditadura da beleza. Eu não sou contra a gente se cuidar, ter alguns cuidados estéticos, tudo que eu estou falando aqui, gente, eu sempre penso que são os extremos, a questão não é a beleza, né? A cultura do dinheiro, o problema não é o dinheiro, mas o problema é o lugar que o dinheiro tem tomado na vida das pessoas, né? A cultura do sucesso, dos fortes, dos heróis, né? A ditadura do perfeccionismo, tudo ou nada, né? Que reflete essa cultura dos extremos, dos excessos, que se encontra na contramão do curso natural da vida, né? Temos, e que isso é muito forte, né? A família, gente, é outra questão que eu acho que nós temos hoje como causa, né? Do suicídio. Eu fico me perguntando se nesses novos modelos que estão surgindo aí, que são novos modelos que nós precisamos respeitar, quem vai cuidar dos idosos, quem vai cuidar das crianças, né? Nessas famílias aí tentaculares, nessas famílias refeitas, né? E temos ainda uma outra questão que também nós não podemos ser negligentes, que é a questão da ideologia de gênero, né? Isso também, às vezes, a questão de algumas pessoas que vivem um certo preconceito que pode, de uma certa forma, levá-la ao suicídio, né? E esses são alguns temas também muito desafiadores, esses temas que são mais polêmicos, que nós temos, às vezes, como cristão, algumas posições diferentes, né? E o que eu vejo também nessa questão, que nós, quando nós falamos da questão da depressão, é que nós vivemos hoje um mundo bastante polarizado, né? E é muito curioso que hoje, assim, ou você concorda com o outro, ou você destrói o outro. Eu acho que a política reflete muito daquilo que nós estamos vivendo. Ou você concorda, ou você destrói. É muito interessante que nós estamos falando de suicídio, mas hoje o que nós vemos é um homicídio. As pessoas falam, ferindo, abrindo feridas no coração das pessoas, atacando, destruindo, sem nenhum pudor, sem nenhum medo, né? E muitas vezes essas pessoas que são feridas podem tomar alguma atitude radical e às vezes até ao extremo e ir para um suicídio. Mas o que é curioso é como assim a gente fala tanto da morte, que não se pode matar, quando muitas vezes nós se mata, né? Se destrói através dessa posição do que eu não posso aceitar o diferente, eu não posso aceitar, né, aquele que pensa diferente de mim. Nós temos que discutir alguns temas que são polêmicos, mas à luz da palavra de Deus, sem, veja, desconsiderar esse outro,
e que se coloca diferente diante de nós. Ou seja, amar, gente, não significa concordar. Amar não é um sentimento, amar é um verbo, amar é uma atitude que eu tomo no meu dia a dia para obedecer a quem eu sirvo, né? Então, muitas vezes nós destruímos, né, em nome, não sei, né, às vezes de um dogmatismo, quando na verdade eu posso simplesmente discordar, né? E eu acho que outro fator que a gente vive hoje, que isso eu acho que também causa muita depressão, eu acho que seria a ditadura, né, da criança e a indiferença dos pais. Eu acho que são as duas faces da mesma moeda. Algumas crianças vivem a ditadura, né, das crianças, quer dizer, os pais não conseguem dizer um não, e essas crianças praticamente, né, gente, elas ficam abandonadas a si mesmas. São aquelas crianças mimadas, não ouvem um não, não tem restrição, né? É o abandono das crianças mimadas. E aí eu fico pensando na indiferença dos pais, que é o abandono das crianças que, de fato, são abandonadas pelos pais. Gente, só falar sobre isso aqui daria um tema vasto, precioso, que é a importância dessa figura do pai, né, dentro da casa e o quanto hoje essa figura está tão ausente na nossa cultura. Outra fonte de sofrimento, né, ir para o depressivo oculto, a eterna juventude, a cultura competitiva que nós estamos vivendo, a cultura da escola do bullying, o sucesso do trabalho, a cultura da performance. Gente, enfim, esses são os valores da nossa cultura que, veja, a gente precisa resistir a todos eles para não entrar em depressão, né? Uma outra questão, gente, que faz parte também da depressão, né, são as heranças transgeracionais ou a genética, que eu fico aqui, falo da genética das heranças transgeracionais. Na verdade, nós nascemos numa família que já tem uma história, quando o bebê vai ser concebido, já tem uma expectativa em cima desse bebê, é o vínculo mamãe-bebê, essa dinâmica da família, essa dinâmica dos pais que vai interferir nessa criança e vai deixar algumas marcas nessa criança. E aí é um tema, claro, que fala mais a respeito da nossa área, mas que aí também eu acho que é muito técnico demais, mas que vai repercutir ali na depressão, né? Então, nós também, então, assim, quem é, né, o depressivo, né? Eu vou pegar aqui uma definição, né, que às vezes, como professor, eu mesmo faria uma crítica, mas eu disse, eu acho que esse é um caminho que talvez possa, pelo menos, nos ajudar a conversar. A Associação Americana de Psiquiatria classifica a depressão como a presença de humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas, que afetam significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo, né? Esse é um conceito construído historicamente, num determinado momento, e que, claro, não serve para poder depois, né? Agora, é importante a gente entender também que o depressivo, né, a gente está falando que depressão e suicídio, todo depressivo se suicida, não. Nós temos aí vários depressivos que, de uma certa forma, nunca vão, né, tomar uma atitude de se suicidar, né? Então, a gente tem que entender assim, que é importante dizer que temos muitos depressivos que, para além dos pensamentos suicidas, não investem no mesmo, nem investem nesses pensamentos. Elas têm algumas forças internas que se contrapõem a esses pensamentos. Ou seja, precisa estar presente muitas variáveis para que a pessoa possa convergir, né, para o ato suicida, né? Bem, eu vou falar aqui que os depressivos podem ter algumas características. Ansiedade, queda da libido, ganha peso ou perde peso, dorme pouco ou menos, dificuldade de memória, tem pensamentos frequentes de morte, suicídio, perdas irreparáveis. Aqui é uma das características dos depressivos, perdas irreparáveis, né? Impulsivo, irritado, crises de agressividade. Culpa intensa é uma outra característica do depressivo. Dificuldade de tomar decisões. Evita entrar em conflito, de dificuldade de dizer o não. Elege uma pessoa ou algumas pessoas no qual se dispõe a querer agradar. Assim vive em função do desejo do outro. Uma frase que tipifica o depressivo é: o que
queres que eu seja para que me ames? Né? Ele elege, né? Ele elege. É tudo ou nada. O tempo não passa para o depressivo. E é muito interessante que, às vezes, ele tem pressa de envelhecer. Né? Ele vive cansado, enfastiado. O suicídio é a culpa. Freud coloca que o suicídio não é a morte de si mesmo, mas o homicídio contra um objeto geralmente internalizado. Alguém que essa pessoa tem dificuldade de enfrentar. Né? Eu vou colocar alguns sinais de alerta. Falar sobre dores emocionais insuportáveis. Apresenta mudanças bruscas de humor. Fala do desejo de vingança por alguém. Rompimento de laços sociais. Quando você vê uma pessoa que ela se sente só, se sente amada, né, se sente abandonada. Aqui nós estamos diante de uma pessoa frágil, incompreendida, que ele já está nos assinalando assim, o desejo de ir embora. Que, gente, vou dar uma dica para vocês. Muitas vezes o que faz uma pessoa viver, se manter viva, ela se saber que ela é imprescindível para alguém. Eu tive um paciente que ele disse para mim: Regina, você vai ser a última pessoa que eu vou conversar, depois eu vou me matar. E é engraçado que esse tipo de paciente também ele causa muita irritação, né? Não é fácil lidar com o suicida, porque tem hora que você quer dizer, mas como assim vai se matar? Que história é essa? Né? E como ainda me diz que eu sou a última pessoa que você vai conversar? Né? E aí eu disse para ele assim, mas olha, acho que você vai fazer muita falta para mim. Né? Ele riu muito, né? Mas no dia seguinte ele diz, Regina, talvez eu faça falta para alguém, né? Então, é muito interessante, né? A gente se dá conta do rompimento dos laços sociais. E quando eu disse isso para ele, foi muito difícil para mim, porque eu quebrei uma técnica, né? Eu quebrei até uma regra, né, da psicologia, porque eu disse assim para ele, olha, não é a psicóloga que está dizendo, é a Regina, eu estou com você há tantos anos, né? E você vai fazer falta para mim como pessoa, né? E graças a Deus ele pôde superar, né? Aí o sujeito, gente, ele não faz queixa, a vida, né? Ele vai se desligando da vida. Algumas frases de alerta: eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, os outros vão ser mais felizes que eu, né? Agora, eu vou dizer aqui, quando a pessoa procura a morte, gente, é porque essa pessoa está com uma dor muito grande, com um sofrimento muito grande, se sentindo impotente ou fraco para poder continuar caminhando. E muitas vezes muito culpado também, porque é um emaranhado e do qual ele não consegue sair, do qual muitas vezes ele já tentou e não conseguiu. Então, essa pessoa está em sofrimento. Essa que é a questão, né? Agora, de uma certa forma, eu vou ler aqui uma frase que eu acho que, quando uma pessoa diz que quer morrer, nas palavras de Freud, essa pessoa não está querendo morrer, porque ela não sabe o que é a morte. Nós não temos a descrição psíquica para a morte, né? Não há representação da morte no inconsciente. Na verdade, Deus não nos fez para a morte, né? Diz que a morte é a última inimiga que ele vai vencer, não é isso? Que ele venceu ressuscitando. No nosso inconsciente, Deus não nos programou para ela, né? Então, o desejo que muitas vezes as pessoas têm da morte é de cessar a dor, né? De parar o sofrimento, é de estancar a angústia. E o suicídio é uma escolha capaz de dar significado à vida, quando ela chega ao limite da impossibilidade, né? E nesse momento é que as pessoas escolhem a morte. Gente, prevenção, né? Alguém fala, Regina, mas e eu, se eu estiver ali, o que eu faço? Eu coloquei assim, algumas características que a pessoa que vai ouvir tem que ter. Ela tem que ter coragem para ouvir. Nós ouvimos coisas fortes, viu, gente?
E às vezes, se você está ali e numa hora de uma urgência precisar escutar, você tem que ter coragem para escutar, pode falar. Ser sigiloso nessa escuta, ser respeitoso nessa escuta, né? A gente também tem um alto grau de frustração, porque às vezes a gente gostaria de falar, e às vezes a gente não pode falar, a gente só pode escutar. Às vezes é hora de escutar, é hora de dizer compreendo, entendi, né? Será que nós podemos pensar numa saída juntos, né? Tem que ter empatia, eu tenho que me colocar no lugar do outro. Tem gente que diz assim, eu nunca pensei nisso, isso se chama loucura. Você não está apto para ouvir. Quem está apto para ouvir? Aquele que sabe que muitas vezes a gente tem que insistir para viver, que viver é uma guerra, é uma luta, né? Então, talvez a gente também tem que reconhecer que eu não sou apto para ouvir. Eu tenho que ter empatia, eu tenho que ter sensibilidade, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter uma certa resignação, né? A gente tem que procurar um lugar adequado, né? Escutar até reduzir o nível de desespero. Se você tem meia hora, diz querido, né? Ou então diz, olha, eu vou contar uma coisa para vocês assim que me deixou uma vez, essa é uma história muito triste, né? É um homem de Deus que ele tomou essa atitude radical, mas ele procurou várias pessoas uma semana antes, e pessoas que nós conhecíamos, compartilhávamos, né, a amizade, e que as pessoas não tinham uma agenda para ouvir. Então, quando alguém diz assim, eu preciso que você me escute, olha, gente, tem hora que a gente diz é importante, então, às vezes, para a gente, aquilo pode não ter nenhum significado, né? Quando a gente diz que a dor do outro é como é pimenta nos olhos do outro, né? É refresco, né? É mais ou menos isso. A gente tem que entender que a pimenta está no olho do outro. E é que por isso que ele está ali sofrendo tudo aquilo. E que às vezes ele não tem recurso para fazer diferente. E que se nós temos, graças a Deus por isso, mas não nos cabe, né, julgar. Mostre sensibilidade, né? Sugira ajuda profissional, estabeleça rede de apoio, né? Muitas vezes, assim, o que nós podemos fazer? Às vezes ligar para alguém, pedir para que algumas pessoas entrem em contato e, de uma certa forma, cooperar com tudo aquilo que nós temos, né, de recurso, né? O que nós não podemos falar é falta de Deus, que o sujeito quer chamar a atenção, que essa pessoa não é grata pela vida. Não acredito que você está pensando nisso. Você tem tudo, né, de bom e do melhor. Isso não vai ajudar. Bem, eu vou aqui dizer, então, um fato bíblico que eu acho que nos ajuda a pensar. Nós temos aqui, eu vou traçar um paralelo entre a vida de Pedro e Judas. Raquel, obrigada. Minha filha, que eu amo tanto, e acho que ela me iluminou aqui em muitos aspectos. Pedro e Judas, né? Olha. Três vezes, e Pedro disse, não, Senhor, de jeito nenhum eu não vou te trair. É muito curioso, encontramos aqui uma pessoa que não conhecia ele mesmo, né? Regina? Pedro imaginava que ele era uma pessoa que não Regina, iria trair Jesus. Oi. Desculpa, mas falhou de novo o seu telefone. A gente não está vendo sua imagem e a sua fala falou quando você citou pela primeira vez Pedro e Judas. Tá. Será que agora voltou foi? Sua imagem. Começa de novo a falar sobre Pedro e Judas, por favor. Tá. Então, olha, como é conhecido é Pedro, né? Eu vou traçar esse paralelo entre Pedro, né, e Judas, que eu acho que vai nos ajudar, talvez, a entender. Os dois traíram a Jesus. Jesus tinha dito, né, para Pedro que ele negaria, que ele o negaria 3 vezes, não é isso? E Pedro disse que não, que isso não aconteceria. Então, é muito curioso aqui que a gente se depara como que o Pedro não conhecia ele mesmo, né? Não sabia dele, né? E agora, de fato, Pedro nega Jesus 3 vezes e chora amargamente ao admitir a sua traição. E esse foi um fato que levou Pedro a reconhecer a sua dependência da misericórdia e do perdão de Deus, né? Ele reconheceu que ele não podia confiar em si mesmo, mas que ele tinha que confiar em Deus. E é muito curioso, porque Pedro aqui, ele precisou tomar uma atitude também
de aceitar o perdão de Jesus e de se perdoar. E, ao contrário de Pedro, Judas também traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E olha como é curioso, né? Depois ele tomou uma atitude de... Ele quis devolver as 30 moedas de prata para os sacerdotes. Ele teve remorso. E eu vou falar uma questão para vocês assim muito interessante. Judas, se ele fosse uma pessoa que não amasse nada Jesus, ele não teria tomado a atitude de se suicidar. Ele teria tocado a vida dele, né? Porque ele tinha muitas pessoas que apoiavam ele nessa decisão. Eu fico pensando que Judas, ele não pôde se escutar, ele não pôde ouvir o que tinha dentro do coração dele. Ele não conseguiu aceitar, talvez viver sem uma perna, que ele tinha que amputar uma perna, que ela tinha um tumor, e que ele tinha que dar um novo sentido, que ele tinha que pedir perdão, e dizer para as pessoas, através daquela experiência que ele teve, tão extrema, que assim, o melhor caminho seria o do arrependimento. E ele poderia ser uma testemunha forte naquele cenário. Mas Judas, ele quis manter o tumor e ele opta por tirar sua própria vida, né? Eu vou falar agora com os psicólogos. Se ele fosse de fato um cara perverso, ele tocava a sua vida tocando flauta, mas ele não era. Então, o que eu quero dizer é mais ou menos isso. Nós temos que, às vezes, a única saída que nós temos, né, é ressignificar algumas situações para nós continuarmos, talvez até escrevendo a nossa história, né? Eu escrevi aqui uma questão, eu fiquei pensando que a morte de Jesus na cruz, né? Eu vou pular aqui um pouco, eu vou dizer o seguinte, é muito interessante, né? Nós podemos considerar que a morte é de fato um grande paradoxo. Trata-se de uma grande arma de Satanás, né? Porque o salário do pecado é a morte. Ao mesmo tempo, é a grande arma de Deus. A morte de Jesus na cruz, né, nos revela tanta desgraça suprema, ou seja, a cruz seria o nosso destino, como também nos revela a nossa maior esperança, aquilo que Cristo veio conquistar e o meio pelo qual ele a conquistou, venceu o pecado, Satanás, ao pagar a nossa dívida que estava sobre, né, nós. E ele venceu a morte, né, ao ressuscitar. Então, essa frase aqui é muito bonita. Na morte de Cristo, houve a morte da morte. Jesus venceu a morte, né? Então, o foco central do Novo Testamento é a ideia da morte. A morte de Jesus de Nazaré, de alguma forma, viabilizou o nosso acerto com Deus, permitindo-nos começar de novo. Ou seja, a morte de Jesus nos viabilizou continuar a vida ao abrir um novo capítulo na nossa história. Isto é, né? Ao nascer da água e do Espírito, nos possibilita, para além de conhecer a Deus, que Ele nos revele o nosso interior. Há áreas na nossa vida que precisam ser submetidas à sua total vontade, e Deus insiste nisso. A vida com Deus é uma vida crescente de aperfeiçoamento. Estamos inacabados, em desenvolvimento. Sabemos disso, mas nos julgamos excessivamente sabidos, orgulhosos. Não suportamos a ideia de que não estamos prontos, de que estamos em obras. Muitos pensam sobre si mesmos além do que convém.
Evitamos saber que somos chamados para ser servo um dos outros. Amo a Igreja de Cristo. Vejo que Deus não desistiu de mim e continua me esculpindo. A cada dia me revelando que preciso ter sensibilidade comigo e com o próximo. Só podemos olhar o outro com misericórdia quando nós nos sabemos carentes da misericórdia de Deus, de que não somos deuses. Deus nos ajude a sermos obedientes à sua palavra e sermos mansos e humildes de coração, ou seja, capazes de se arrepender e perdoar o outro e a nós mesmos. Aceitar, acolher, ter paciência não significa concordar, mas amar para além daquilo que sentimos. É isso. Tony? Maravilha. Oi? Muito obrigado, Regina. Eu tentei correr um pouco, me perdoem aí, Tá mas ótimo. não quis passar o tempo. Muito obrigado. Então, Daqui a pouco a gente volta no bate-papo. Carlos, com você. tá. Você está sem microfone, Carlos. Você tem que liberar seu microfone. Pronto. Eu estava dizendo que já Melhorou. tinha dado boa noite, dou boa noite de novo, boa noite para todos os outros e ficaria ouvindo Regina aqui a noite inteira, porque não muda o programa. Que bom, muito legal. Eu queria conferir contigo, boa noite para o pessoal todo aí também, queria conferir contigo, Regina, uma informação que você trouxe no início. Você falou que são 800 mil casos de suicídio no mundo por ano. Isso. Se é isso, e se eu não errei aqui minha regra de 3, minha regra de 3, Tá tendo uma a palestra pandemia do da Carlos Covid, Sai e a psicóloga, eu tinha esquecido. a pandemia do coronavírus, agora em setembro, contando desde janeiro, chegamos a 1 milhão, né? Foi anunciado ontem, de mortos no mundo. Pela minha regra de 3 aqui, no ano vamos ter 1.300.000 no mundo. Pela Covid, 800 mil suicídios. Dá 60%, então, suicídio. Me parece que é mais que meia pandemia, não? É um desastre esse negócio. Então, eu me esforcei aqui para não fazer uma introdução e 3 pontos e conclusão, não dar uma palavra de pregação, e mesmo porque, assim, é um assunto que não é fácil. A gente pegar, conseguir, né? Regina falou de tantas causas, meu Deus do céu, tem causas, o tema é como prevenir, não é? Depressão e suicídio, e tantos aspectos. Então, eu vou soltando algumas ideias, e uma delas, eu quero começar com o que você terminou, Regina, com a compaixão e a misericórdia. Não é? Trabalhando com como prevenir tanto eu como um candidato à depressão e ao suicídio, quanto eu como alguém que vai ajudar outros a prevenir. Então, esse é um assunto que a gente precisa tratar sem tabu. Eu cresci na igreja ouvindo coisas como crente não tem depressão, que a depressão é coisa do diabo, crente não se mata, não se suicida, se matou é porque não era crente. Bem, a gente pode discutir todas essas questões, mas o fato é que essas falas, todas elas revelam uma falta de compaixão, uma maneira de tratar o assunto de maneira seca, reta, direta, que não tem compaixão pela pessoa. Uma das pessoas mais felizes que eu conheço na minha vida é meu pai. É um homem feliz, um homem alegre, um homem que gosta de sorrir em qualquer situação. Quem conhece pensa que ele não tem problema. Não, é que ele é feliz. E então, por isso, eu me surpreendi há uns anos atrás, quando ele disse que eu sou o amigo que ele tem, para ele contar os problemas dele e se queixar de algumas coisas. E naquele dia, aí, há uns 4 anos atrás, ele me chamou e disse: olha, tá tudo sem graça.
Ele tem uma fazenda, ele é médico, ele disse, está tudo sem graça, como se fala. Ele não usou essa expressão, mas se fala isso, né? Ficou tudo cinza, né? E eu me surpreendi tanto com a fala dele, porque eu estava diante de um homem feliz, que agora estava sem graça. Ainda bem que ele saiu, que eu fiquei sem saber o que falar muito. Eu só olhei para ele com uma cara assim de filho que não sabia o que falar e dei um abraço nele e seguiu, graças a Deus, nada muito sério. Mas naquele momento ele estava mal, não é? Além de situações físicas, que às vezes a gente precisa tomar remédio, não é? Não tem nenhum motivo outro que não a necessidade de repor alguma substância e tudo. Né? O fato é que esse assunto, estava pensando nisso, modo de prevenir na minha vida e na vida dos outros, é saber que isso é uma realidade, isso pode acontecer comigo e que eu preciso trabalhar com misericórdia e com compaixão, e não pode acontecer comigo. Quantas vezes na minha vida, alguns dias, né, na minha história, eu estava lá embaixo mesmo, né, e precisei de ajuda de gente que orou comigo, que conversou comigo, que me ajudou. A vida é essa, não é? E como eu estava pensando assim na importância da esperança, né? Da esperança, porque interessante, Regina, você repetiu aí uma coisa que a gente comentou durante a semana. Quem quer se matar, na verdade, ela não quer a morte. Aí, naquele dia eu completei assim, ela quer a vida, porque essa vida aqui já é uma morte. Ela só não sabe o que é que tem lá, mas ela quer acabar com isso aqui para ter uma coisa que ela não sabe o que é. Então, é porque é uma completa falta de esperança. E a Bíblia trabalha tanto nesse tema, esperança, na verdade, trabalha muito no tema da esperança e trabalha esse aspecto. Quantas situações que a Bíblia fala, por exemplo, em Hebreus, quando diz assim, para a gente olhar para Jesus, que autor e consumador da fé, que pelo gozo que ele estava proposto, olha aí, a esperança, viu alguma coisa, ele suportou a cruz desprezando a afronta, e aí ele veio assentar-se à direita de Deus, e aí a Bíblia fala para a gente olhar para Jesus, considerar, quer dizer, observar, dar atenção àquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que, aí ele diz, para que não desfaleçais, enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Está falando da alma, né? A Bíblia trabalha muito nisso, e um dos aspectos é apontando para a esperança, tá? Pois é, como é que eu posso convencer uma pessoa a viver se ela não tem esperança alguma aqui? E aí ela também não tem esperança alguma depois. Na verdade, ela quer sumir. Ela quer sumir. Tá? Então, eu acolher com compaixão, né? Para levar esperança. E na minha vida, eu também ter alguma coisa pelo que vale a pena viver. Né? Viver aqui ou lá. Né? Eu vou adiantar aqui um comentário que eu vou fazer daqui a pouco, um texto bíblico, que Paulo diz, se eu espero em Cristo somente para essa vida, eu sou mais miserável dos homens. Nós não estamos falando de viver, nós estamos falando de vida eterna. Né? Nós estamos falando de vida eterna, porque a pessoa não tem esperança nem aqui, nem lá, não tem esperança em nada. Ou alguém que só tem esperança aqui, ela vai morrer e está perdida. Então, a Bíblia trabalha o assunto da esperança de maneira tão forte. Eu tenho uma história, um personagem bíblico que me chama muita atenção, é Jacó, quando ele recebeu a notícia da morte de José, o seu filho. E o texto de Gênesis 37 e 35 diz que ele recebeu a notícia, olha, teu filho morreu, ele não sabia o que tinha acontecido, o filho morreu, mostraram a roupa suja de sangue, não é? Alguma fera devorou, e aí o texto diz que os seus filhos lhe consolavam, e aí diz assim, está escrito lá, e ele se recusou a ser consolado. É muito interessante essa fala, ele se recusou a ser consolado e disse, porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. E assim, seu pai o chorou. Ele não se matou, penso, porque não havia uma cultura de suicídio, mas ele morreu em vida. Né? Você, Regina, tocou um pouco nesse assunto aí, né? Alguém que não se mata, mas
é um homicídio, ela mata, ela vive uma morte. Jacó, ele se recusou a ser consolado, disse, eu vou descer com meu filho à sepultura. Então, o resto da vida de Jacó foi em função de chorar o seu filho. Ele morreu, a vida dele, não tinha mais projeto. Por quê? Porque ele não sabia o fim da história. Né? Ele não sabia, ele nem podia saber aquela loucura toda ali daquele filho que me parece que 13 anos depois ia virar o governador do Egito. E isso não ia passar nunca pela cabeça dele. A gente também vai se recusar a ser consolado quando a gente não souber o fim da história. Mas dá para saber o fim da história. É por isso que eu estou trabalhando aqui para mim mesma coisa, tá? Ainda, claro, eu vou levar isso para os outros, mas eu estou trabalhando para mim mesmo diante dos meus desafios de depressão e de desejo de morrer. Como diz um amigo meu, pastor e psicólogo aqui em Salvador, ele diz assim, Carlos, olha, o desejo de suicídio do crente é dizer assim, tomara que Jesus volte logo, eu quero ir para o céu. Ele não está amando Jesus, ele não quer ver Jesus, ele quer ir embora. Né? Bem, eu vou condenar esse irmão que está querendo ficar livre disso aqui? Eu não vou condenar. Agora, claro, se ele quer ir para o céu apenas com uma fuga, ele não conheceu o fim da história. O céu não é uma fuga só, é também, mas assim, principalmente não é. Jacó não sabia o fim da história. E aí eu também me recusaria, Deus me perdoe, mas eu me recusaria a ser consolado também. Aliás, tem coisas na minha vida que eu estou nessa luta de recusar-me a ser consolado, que eu abro meu coração para os meus irmãos, para eles orarem por mim, exatamente por isso, porque eu digo, olha, eu me recuso a ser consolado, a aceitar determinada coisa, não é? Mas é que a gente já pode saber o fim da história que está em Cristo, que está no projeto de Deus, na conclusão da história. Eu faço parte de quê? Não é? E aí a Bíblia fala, né, do sofrimento desse tempo presente, ele chama de leve e momentânea tribulação, que não há de se comparar com o eterno peso de glória. É que, em alguns momentos para nós, o momento presente não parece leve e momentâneo, não, parece que é eterno, não é? Parece que não passa. E parece que não é leve, não é? Só vai ser leve e momentâneo se eu tiver alguma coisa com que comparar. Essa coisa com que eu comparar precisa ser eu conhecer a Cristo e o seu projeto. Eu preciso conhecer, entender para que eu fui criado, o propósito, o projeto de Deus para a minha vida, não é? Porque, na verdade, nós não vamos ter explicação para tudo aqui na Terra. Nós não temos explicação. Quem cair na ideia de dar explicação para todo o sofrimento das pessoas, das ovelhas, resolver tudo, vai fazer papel de amigo de Jó. Vai falar um bocado de coisa certa, que o que eles falaram estava certo, mas que não se aplica. Deus está fazendo uma coisa com ele que vai além das explicações, vai além das pregações dos pastores, além das orações poderosas, além de tudo mais. É alguma coisa que é a história de cada um. Então, esse compreender, né, a esperança no meio do sofrimento, e aqui vem a importância da gente não reproduzir. A Regina falou aí, eu esqueci a expressão que ela usou, falou que esse direito à felicidade, foi isso que ela falou, não é? Essa busca, ninguém pode sofrer. A igreja está reproduzindo essa mensagem do mundo. A mensagem hedonista, somente de prazer, ninguém pode sofrer. Qualquer dorzinha, a gente já toma um ansiolítico ou quer uma oração de alguém para resolver o problema. O evangelho não é assim. O sofrimento faz parte da nossa vida. Até Jesus, que era filho de Deus, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Eu gostaria muito que não tivesse isso na Bíblia. Eu gostaria muito que o processo de maturidade da gente envolvesse a ação do Espírito com a palavra de Deus, com o amor dos meus irmãos. Mas é que tem o elemento do sofrimento também. Então, esse entendimento de que a gente tem o sofrimento como parte da vida
precisa existir para que eu encare o sofrimento não com resignação. Tá bom, Deus mandou, e nem com revolta, mas compreendendo o projeto de Deus, o projeto de Deus para a minha vida. Não é? Uma outra coisa, Tony, que eu estava a prevenir a depressão, e aí Regina comentou aí, né, de algumas questões que tem muito a ver com isso que eu vou falar. Ela falou, inclusive, da culpa como um dos motivos. É a necessidade da gente, conhecer a graça de Deus, né? A gente conhecer a graça de Deus e experimentá-la completamente, tá? Então, eu estava pensando no primeiro ponto, que foi a esperança, né? Eu saber para que é que eu existo e para que eu fui criado, para que eu fui formado. A outra, eu vou inventar aqui uma expressão, quer dizer, vou inventar não, porque tem gente que fala, mas a graça de Deus no seu absurdo. A graça de Deus é um absurdo. E eu preciso conhecer o absurdo da graça de Deus. Regina falou aí de alguém que não tinha sentido para viver e porque vivia debaixo de cobrança, alguma coisa assim, debaixo de culpa, e tentando agradar os outros. Eu não sirvo para nada, né? Ela disse assim que alguém pergunta assim: o que queres que eu seja para que me ames? Né? Achei demais quando ela falou assim. Anotei aqui porque tem tudo a ver com esse tópico que eu coloquei. O que queres que eu seja para que me ames? Tem muita gente que vive isso com Deus, que vive perguntando o que é que eu tenho que fazer para agradar o Senhor, para que o Senhor me ame, e aí reproduz isso aqui com as pessoas. Ora, a graça, o absurdo da graça é que Deus me recebe sem eu fazer nada. Eu sou agradável a Deus em Jesus. E isso me dá paz. Eu sou agradável a Deus com minhas tristezas, com minhas angústias, com minhas dúvidas, com minhas tentações, com as minhas maluquices da minha cabeça. Eu sou agradável a Deus. E aí Deus me recebe. Aí eu termino me recebendo também. E as pessoas vão me receber também, mas se não me receberem, meu Pai me recebe. Não é? Então, eu estou falando aqui nos dois sentidos agora. Eu, como alguém candidato a passar essas situações, e já passei e passamos, né? No sentido de trabalhar com graça na minha vida, recebendo a graça de Deus, e também na vida dos outros. Aqui está a importância da gente receber as pessoas com a seriedade do Evangelho, o que é santidade, sem transigir, entretanto, apelando para a graça, recebendo a pessoa como ela é, tá? Bem, eu vou fazer um resumo aqui. Tá, sobre a graça também, outra coisa importante é que a graça, ela é assim, absurda, que ela me recebe como eu sou, e Tony, na segunda parte, em algum momento eu leio aquela poesia que eu falei que ia ler em outro momento, tá? O absurdo da graça de Deus me receber. Agora, ao mesmo tempo, a graça não é hipócrita. Ela não quer que eu tenha uma santidade hipócrita, fingida, externa, porque ela vai fundo no meu coração e ela me faz expor toda a minha vida, inclusive as minhas depressões, a minha vergonha, a minha tristeza. E aí eu trago alguns, além da palavra de Deus, eu me encher da palavra de Deus, não é? Conhecer Bíblia. Eu gosto muito da simplicidade das coisas, né?
É preciso conhecer Bíblia, conhecer a palavra de Deus, porque a esperança, a graça, tudo aquilo que vem de Cristo para a gente, é na Bíblia, é Bíblia. Conhecer Bíblia, não tem mágica, não tem super pregação, não tem 7 passos da vitória, não tem nada disso. O que tem é Bíblia, conhecer as Escrituras e a letra sair da página da Bíblia e encarnar no meu coração, de fato, que ela me sustenta na hora difícil, tá? Além da Bíblia, a oração. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica os vossos pedidos, vossas necessidades. E a paz de Deus que excede em todo entendimento. Agora, a gente sabe que essas coisas não são milagrosas, mas não são mágicas. É bom a gente fazer essa diferença entre milagre e mágica, né? A vida com Deus não é uma mágica. Então, algumas vezes eu vou precisar de uma ajuda profissional, tá? Como a Regina falou, mas deixa-me falar, ela falou muito ela disse em algum momento aí do escutar as pessoas, né? Do ouvir as pessoas. E depois, Regina, se você puder confirmar, porque eu achei não sei se eu ouvi errado, de cada 12 pessoas, 11 que são ouvidas não se matam, não sei se foi isso mesmo. A pessoa só precisa ser ouvida. Toninho balançou a cabeça, parece que foi isso mesmo. Há muita coisa que a vida da igreja, e aqui é uma igreja, vamos entender a igreja como o relacionamento de pessoas que conhecem Jesus e que têm uma aliança com Cristo e uns com os outros. Não vamos entender a igreja como instituição, como os cultos do domingo. Vamos entender a igreja como o relacionamento de pessoas que amam Jesus e amam umas às outras, né? E quanto tem na Bíblia dos mandamentos de mutualidade, não é? Então, muita coisa é curada no relacionamento da igreja. Por exemplo, confessai os vossos pecados uns aos outros. Que curioso, né? Isso trabalha a nossa culpa. Muita gente está depressiva por causa de culpa, de coisas escondidas que ela não trouxe para fora, né? Trabalha a nossa culpa e a nossa responsabilidade. Porque também a gente começa a colocar a culpa nos outros. E aí, quando a gente se expõe e assume a nossa culpa, a gente é curado de um monte de coisa, né? E deixa de colocar a culpa nos outros. Chorai com os que choram. Interessante, eu aprendi com uma leitura uma vez, que um pastor foi visitar alguém que tinha perdido mãe e filho. Perdeu alguém assim, 3 pessoas queridas no acidente, e ele perguntou: mas, Senhor, eu vou falar o que quando chegar lá numa situação tão complicada? E Deus falou com ele: você não tem que falar nada. Eu não disse falai com os que choram, eu disse chorai com os que choram. Não é? Isso trabalha o nosso afeto, a nossa empatia. Apenas quando tem gente, eu estava hoje, me permita, eu estava hoje com três amigos, não é? Um deles está aqui, estou olhando ele, Jaceman, e mais 2 amigos, todos pastores. A gente passou a manhã juntos conversando e almoçamos. Em determinado momento, abri meu coração e algumas lágrimas correram ali. Meu Pai do céu, eu voltei tão bem por amigos que choram comigo, tá? E outra coisa, lá em Hebreus, quando fala da gente honrar, respeitar, se submeter aos nossos guias, né? A gente tem gente, lá são anciãos, são líderes, né? Pessoas maduras que velam pelas nossas almas. A gente tem pessoas maduras que cuidam de nós, não é? Isso trabalha a paternidade. Eu preciso de gente madura que saiba cuidar de mim, não é? E também trabalha a nossa submissão, né? Porque em algum momento eu estou precisando apenas ouvir uma boa de uma correção, né? Então, às vezes eu estou precisando ouvir alguém que outro dia escrevi, falar de meu pai de novo, outro dia escrevi para o meu pai, agradecendo a ele por algumas coisas, e uma delas eu coloquei assim: eu cresci ouvindo algumas frases que você falava, como, por exemplo, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, a vida é dura para quem é mole. Meu pai era assim, meio valente. E outra coisa que ele dizia muito, eu escrevi para ele dizia assim, quando eu estava chorando, eu era muito chorão quando era menino, ele dizia: homem não chora. Aí eu escrevi para ele: eu sabia que não era verdade, mas é importante para um filho ouvir um pai dizer: seja homem, rapaz.
os anos se passaram, um dia ele estava chorando muito por uma situação, eu me aproximei dele e disse: eu sabia que não era verdade, que homem não chora. Aí ele engoliu o choro. Eu estou dizendo o seguinte: a paternidade, ter pessoas maduras, que a gente confie, que possam falar coisas sérias para nós e a gente se submeter a essas pessoas. Bem, eu estou falando aqui um caminho nos dois aspectos. Eu, como alguém que preciso me prevenir, então eu construí relacionamentos saudáveis, além dos outros aspectos que eu falei, que me sustentem no dia mau. Mas eu também, seja como pastor, seja como irmão em Cristo, como amigo, eu também proporcionar um ambiente saudável, que as pessoas possam ser socorridas. Se há uma situação mais difícil, que precisa ir do profissional e tudo, claro, vamos recorrer. Mas muita coisa seria atendida num relacionamento saudável na Igreja de Jesus. Mas já? Ah, eu que... Oi? Suficiente. Depois eu leio a poesia, na hora que você mandar. Eu quero... Bom, se tem perguntas, aí o pessoal, por favor, mande para mim via chat, para eu poder ler aqui a pergunta para os nossos palestrantes. Mas eu queria pedir para cada um dos dois, assim, rapidamente, dizer dois aspectos assim mais fortes para ficar assim como uma síntese do que seria uma prevenção da depressão e do suicídio para a gente aqui. Pode começar com a Regina? A Regina está aí? Ela está falando. Precisa abrir o microfone, Regina. Abri, querido. Pronto. Eu vejo assim, formar laços de amizade, boas amizades, né? E eu diria que isso é reservar um tempo, né, para fazer algumas coisas que você gosta, né? Que às vezes a gente parece que nesse mundo é muito curioso, é um paradoxo de novo. Ao mesmo tempo que ele é tão supérfluo, ele exige que a pessoa trabalhe 24 horas e às vezes não dedique 30 minutos em que ela goste, que ela tenha prazer, que ela faça simplesmente pelo prazer de fazer, né? Que ela esbanje o dela. Eu diria as duas coisas: procure laços de amizade, que eu acho que as amizades, em muitos momentos, elas nos sustentam, né? Elas nos acolhem, elas nos escutam, né? E poder fazer alguma coisa que você goste, né? Eu diria que, às vezes, fazer algumas coisas que te dê prazer. Eu diria essas duas coisas. E aí a gente vai conectar com o que Carlos disse, porque eu posso testemunhar também que igreja é um lugar de boas amizades, né? Aliás, nesta tela aqui tem vários amigos que eu posso dizer que são amizades maravilhosas. Eu não conheço a população toda que está aqui nessa nossa sala, né? Todas as pessoas que estão na nossa sala agora. Mas eu tenho vontade de dizer para você que você é uma boa amizade. Talvez algumas pessoas que se considerem um pouco depressivas ou estejam enfrentando alguma dificuldade, talvez você pense assim diante desta fala: mas eu não sou uma boa amizade para quem me escutar. E eu quero refutar essa fala, porque eu não acho que a sua situação defina você. Eu acho que Jesus ama você, Ele fez você. E eu acho que se você tirar o foco da sua
do seu estado nesse momento, da sua dor neste momento, e talvez focar um pouquinho nessas amizades. Você pode ser uma boa amizade para essas pessoas, porque eu entendo que o efeito das minhas amizades sobre mim é muito poderoso, muito, muito bom. Mas eu tenho que concordar que me fazer amigo também é muito curativo, Regina. Não sei se o que eu estou falando faz algum sentido tecnicamente, mas quando eu me faço amigo das pessoas, não somente para contar para elas minhas dores, mas para escutar as dores dela, eu penso que isso é curativo para mim também. Porque fazer o bem, amar as pessoas é um negócio que cura, né? Estou certo, Regina? Tá certo, Tony. Eu acho que a amizade tem que ter balança, né, Tony? Eu acho que na amizade existe confiança mútua, não é? Uhum. Eu acho que essa relação, às vezes, que algumas pessoas confundem de amigo, relação quase que de mãe e bebê. O bebê vai, chora, grita, esperneia, a mãe faz. E é bom. Acho que também tem o seu lugar e não é ruim. Mas eu acho que o amigo é quando tem troca, né? O amigo é aquele que tem algumas coisas que nós só fazemos pelo amigo. Talvez seja uma das relações mais fortes que a gente tem. Eu costumo dizer que curamos, né? Jesus quer encontrar bons amigos, né? Que cooperem no reino. Né? O que nós queremos encontrar no nosso companheiro? Um bom amigo. Alguém que a gente tenha liberdade de falar de algumas coisas. Acho que a amizade, ela troca, supõe uma relação adulta, né? Mas é isso. É quando eu também sei da minha importância na vida do outro, né? Carlos, com você. Desculpa, Regina, desculpa, pode continuar, para você tinha terminado. Não, mas é isso mesmo. E que muitas vezes, né? Muitas vezes até consolando o outro, que nós somos consolados, né, Tony? Sim. Muitas vezes podendo cooperar com o outro que nós estamos cooperando conosco. É que às vezes as pessoas não conseguem assim ver o valor que elas têm mesmo, né, Tony? Eu acho que a gente, assim, a graça de Deus que está sobre a vida delas, né? Carlos Sá. É isso. Eu coloquei aqui, enquanto a Regina falava, você pediu as coisas que são as bases, né, para essa prevenção. Eu coloquei Cristo e relacionamentos saudáveis, a mesma coisa. Vou começar pela segunda para continuar aí na mesma linha. Eu preciso de relacionamentos saudáveis. Aliás, Deus é um relacionamento saudável, né? Deus é amor. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É um relacionamento saudabilíssimo. Então, e Ele, quando nos criou a gente para a gente participar disso. Para a gente participar daquele negócio ali, que é tão saudável que faz com que 3 pessoas sejam uma só. Então, essa proposta, mesmo com o pecado, continua no projeto de Deus e trouxe para a igreja. E isso é curativo, é preventivo e curativo. Tá? Então, eu quero reforçar isso aí. Eu ia comentar também do que eu tinha falado, é um caminho de mão dupla, porque é ter amizades, mas também ser amizade, tá? Então, eu vou citar Jacemã de novo, que tá aí, né? Há um tempo atrás, Jacemã é um desses amigos meus, né? Há um tempo atrás eu falei para ele, olha, eu não estou muito bem não, mas eu acho que eu tô. Mas quem não está bem não sabe que está. Então, qualquer coisa, tu me amarra e me leva. É meu amigo. É que tem que saber dos parafusos que estão mais soltos do que o normal. Isso é tão saudável. Deus me presenteou com Jacemã e com outros, e você também, Tony. Então, agora, a outra coisa que eu coloquei, quer dizer, é Cristo. Aí não tem jeito, porque há momentos em que os amigos vão faltar. Então, primeiro, a base da vida eterna, a base da esperança é Cristo, é conhecer a Jesus, é saber o projeto eterno. Porque há momentos em que tudo vai falhar aqui.
Até mesmo aquelas coisas todas arrumadinhas da Bíblia que a gente projetou vai cair por terra, né? E a gente vai ficar sozinho e a gente vai ser amigo sem que o outro seja amigo, por exemplo. E se eu não tiver uma compreensão, a Regina falou tão bem aí, da graça que está em mim e que basta, eu vou pirar. Não é? Então, quando Judas, vou citar novamente, veio, Jesus chamou ele de amigo, mas ali estava só indo a amizade, não estava voltando. Mas era um momento em que Jesus tinha consciência de que era ele e o Pai. Não é? Um pouco antes, ele vai lá, ele tem os 3 amigos que ele vai, olha, eu estou angustiado, Jesus queria morrer. Jesus queria morrer antes da morte da cruz. Eu estou profundamente triste até a morte, suou sangue. Não é? O que é que ele fez? Em oração e também com os amigos. Pessoal, não dá para vocês orarem comigo aí? Aí o pessoal dá e puf, dormia de novo. Não é? Então, para mim, assim, estou falando assim para uso muito pessoal, né? Primeiro, Cristo, a minha vida com Cristo, conhecê-lo e o projeto dele, quem eu sou nele, a despeito de qualquer circunstância. Segundo, ter relacionamentos saudáveis, amigos, e promover isso aí para outras pessoas. Tem algumas falas aqui no chat que eu quero tentar sintetizar, que eu queria ouvir vocês sobre um ponto em comum aqui. Parece que normalmente se associa depressão e suicídio logo a pecado e inferno. E isso acaba produzindo um desserviço no papel da igreja, que é consolar e curar, chorar com os que choram e ouvir, né? Fala um pouquinho sobre isso aí, vocês dois. Como é que a gente faz com essa associação tão rápida, né, de depressão a pecado e inferno, né? Alguém está perguntando aqui se um cristão que se suicida vai para o inferno. Aí eu solto a bomba aí para o senhor Carlos Sá e a irmã Regina. Na verdade, né, Tony, essa questão de que se vai para o inferno, só Deus sabe, né? É muito difícil, acho que sentar na cadeira do juiz. Mas nós também sabemos que muitas pessoas, graças a Deus, e acho que isso precisa ficar muito claro, não se suicidam porque temem o inferno, né? Hoje eu ouvi isso até de um paciente. Ele disse assim: Regina, eu não sou uma pessoa espiritual nem religiosa, mas lá quando eu era criança eu escutava um negócio, ele disse, de purgatório e inferno. E aí eu imagino que se eu me matar, eu vou direto para o inferno. E isso eu não quero. Não sei se eu passo pelo purgatório ou não. Eu achei engraçado, né? A forma como ele falou. Agora, claro, eu não sei. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, olha que curioso, olha o que ele está me dizendo, né? Então, como cada um é um universo, como é difícil a gente falar, por isso que é complicado falar de um tema como esse, né? Essa semana também ouvi uma outra pessoa me dizendo, Regina, um amigo meu me procurou falando em suicídio, ele disse, mas Deus deu a vida e Deus tira a vida, você não pode fazer isso. E ele disse, cara, eu falei, isso mesmo, então eu não vou fazer porque não posso. Mas, Regina, vai para o inferno? Eu diria assim, não é bom arriscar, né? Mas... Mas eu não sou Deus para dizer isso. De qualquer forma, não é um pecado, sabe? Eu vejo que o depressivo, ele vive uma prisão, né? Eu poderia falar aqui algumas coisas, mas daí eu acho bem delicado. Ele vive uma prisão. E, às vezes, não é que ele peca, não é uma questão dele pecar. Às vezes, até ele precisava pecar e depois se arrepender, né? Eu acho que, às vezes, é como se ele nem se permitisse, né, viver. Né? Então, ele vive realmente um sofrimento e ele precisa ser, assim, ajudado, ouvido, né? Amparado. É isso. Né? Carlos. É isso. Eu estou com Regina aí, viu? Quem sabe quem vai para o inferno é Deus. É Ele que tem poder de
matar e jogar no inferno. Inclusive, Jesus fala isso, para a gente temer aquele que tem, né, poder para matar e jogar no inferno, não temer aquele que só pode matar o corpo. Eu desejo que qualquer pessoa que tenha se matado, que tenha conhecido o Evangelho e que antes de morrer que tenha se arrependido do seu pecado, dos seus pecados, assim como qualquer outra pessoa que também no finalzinho da vida tenha tido essa graça de ser salvo. Então é um assunto que eu não ouso falar. Eu acho que já Regina falou aí, perfeito. É bom não arriscar e, claro, não pode se matar que vai para o céu, não é isso não, mas é um assunto, quem vai para onde é coisa de Deus, não é? Sobre se é pecado ou não a depressão, você colocou alguma coisa sobre isso, não é, Tony? De maneira ampla, é resultado do pecado, como todo desajuste humano é resultado do pecado. É resultado do pecado de Adão e Eva e resultado do nosso pecado, de maneira ampla, né? E, em alguns casos, é resultado do pecado de maneira restrita, né? É quando resultado, é fruto de culpa, seja ela, normalmente, uma culpa real, porque tem uma culpa, né, que não é para ser culpa. Então, a Regina também comentou sobre isso. E é preciso confissão para arrependimento e vai curar. Mas toda situação de depressão é resultado imediato do pecado? Claro que não, né? Tão complexo o assunto. Agora, também não devemos ter medo de entrar nisso não, viu? Medo de ir fundo no motivo das coisas. Então, sem ser legalista e frio com alguém, a gente precisa ir fundo, não é? Para analisar estilos de vida, né? Maneiras de se comportar, a história, que a pessoa vai precisar ir lá fundo para fazer uma avaliação e chegar a arrependimento. Mas chegar e dizer, isso aí é fruto de pecado, é o teu pecado, é muito precipitado você sair dizendo essas coisas assim. Eu queria fazer um comentário. Tony, eu posso fazer um parênteses aqui? Pode. Eu vou falar uma coisa que eu sei que é bem polêmica, combinado? Mas eu acho que é importante. Eu tive um câncer... Fala e deixa aí. Eu tive um câncer há 5 anos atrás. Eu nasci num lar cristão e sou uma pessoa que ama Jesus, né? E uma das coisas que o câncer me mostrou sobre mim mesma era o meu orgulho. Sabe, que eu era uma pessoa que eu não conseguia nem admitir que eu tinha câncer. Assim, por que eu? Por que Deus tinha permitido isso na minha vida? E para mim era como se fosse uma vergonha. E uma questão que eu me trazia assim, como até uma responsabilidade, que como eu permiti isso? E aí eu tive que me dar conta da minha onipotência, quem eu era, o que eu pensava sobre mim. Então, assim, eu estou fazendo um parênteses, porque às vezes a gente usa a palavra pecado e a gente fala de uma forma assim, o que é isso? Como se fosse um fantasma, você entende? Uma coisa assim. Acho que quando a gente também, não é se familiarizar e nem passar a mão no pecado, mas na nossa natureza tem o pecado, entende? Fica muito difícil, porque às vezes as pessoas usam para dizer isso é pecado, mas não é tão simples assim. Eu vejo que no processo discipulado, olha Pedro, como foi um processo para ele descobrir o que havia dentro dele, né? Eu fico imaginando Paulo, o tempo que precisou para ele ser tratado. Então, agora, quando a gente fala isso, o meu medo, desculpa, eu não sei quem está me ouvindo aqui, a plateia, as pessoas saindo por aí de uma maneira muito simples, é pecado, é pecado, é pecado. Talvez até seja, me entenda. Assim, algumas coisas que precisa ser esculpida, que precisa ser tratada, que precisa de um aperfeiçoamento, mas nós ainda estamos aqui nesse mundo e enquanto nós estivermos aqui, estamos em aperfeiçoamento, somos humanos, né? Tem um resto, confessamos, né? E de vez em quando, eu sempre brinco que é aquela questão da manutenção. A gente limpa, né? O terreno e de repente nasce um matinho. Vai lá e tira, né? Então, assim, eu não estou dizendo que, vamos ser amiga do pecado, que legal, ou não, o pecado. Gente, pecado é só pecado. Todos pecamos. Assim, não vamos ficar
assim, o que eu quero dizer, vamos pôr ele no lugar dele, sabe? Agora, muitas vezes eu preciso entender, porque às vezes as pessoas continuam pecando, né? E a libertação, porque Parece que a Regina está com um sinal fraco, né? que às vezes elas nem sabem, às vezes elas nem sabem, elas, como elas fazem quase que compulsivamente, é isso. Uhum. Eu queria ler para vocês um comentário aqui da Renata, que está aqui com a gente, eu achei muito joia. Ela diz assim: ouvir vocês me faz pensar que não negarmos o sofrimento é fundamental para entendermos o absurdo da graça de Deus e também para perceber que precisamos uns dos outros. Obrigado, Renato. Eu acho que não negar o sofrimento é alguma coisa que é a cara de Jesus, né? Ele veio sabendo que ele ia sofrer, mas ele foi até o fim porque ele sabia que o final não era o sofrimento. O final era a ressurreição, a glória e voltar para o trono. Eu acho que o nosso final não é o sofrimento pelo qual a gente passa. Então, vale a pena a gente passar por ele e deixar que Deus aproveite cada sofrimento para fazer o que ele quiser com a gente, usando o sofrimento que ele não providenciou, que não tem a ver com a vontade dele para nós, mas ele aproveita porque ele é bom e poderoso para usar até o sofrimento. Nós vamos encerrar com a poesia do Carlos Sá, mas antes eu queria fazer 2 comentários rápidos. Um é que Regina citou uma coisa que eu acho muito, muito interessante para pensar nessa coisa do até que ponto o suicídio é amigo ou inimigo, né? Porque ela lembrou para a gente que Jesus afirma que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, Jesus deixa claro que a morte é um inimigo. Então, eu não vou me lançar para um inimigo para resolver outro. É melhor me lançar aos braços do autor da vida, não é verdade? Deixar que ele cuide de mim, do que me lançar para alguém que ele chama de inimigo e que ele está trabalhando para vencer. Ele já venceu eternamente e a gente vai vencer também no final de tudo isso. O segundo comentário é o seguinte: vocês sabem que essa palestra ela faz parte de um projeto que é o site assinelivros.com, e nós criamos uma assinatura de livros para ajudar pessoas a ajudarem outras. Então, a gente formulou um conjunto de livros e um conjunto de orientações que falam de todos esses assuntos que estão pertinentes ao Setembro Amarelo. Então, se você quiser um pouco mais de subsídio para lidar com esses assuntos e ajudar pessoas, vai lá no assinelivros.com e faz essa assinatura que pode abençoar muito você. E eu vou dar um presente, combinei com o Carlos Sá. As 10 primeiras pessoas aqui desta sala que fizerem uma assinatura lá com o site, vai ganhar um livro do Carlos Sá, que é maravilhoso, uma delícia, como eu costumo dizer, tá bom? Então, assinelivros.com, eu vou colocar aqui no chat para todo mundo um cupom de 10% de desconto para essa assinatura. Se você digitar palestra 10, você ganha 10% de desconto na assinatura. E aí você pode fazer a assinatura mais barata e ainda ganha o livro do Carlos Sá, ok? Palestra 10 é o nome do cupom. Carlos, por favor, nos ajude a ficar ainda mais abençoados. Olha lá ele mostrando o livro dele. E vai ganhar quem fizer assinatura aí no site assinelivros.com. Vai, Carlinhos, que é sua. Não é propaganda porque os que eu tenho agora estão tudo com você, eu não tenho mais para vender. Mas então deixa comigo. Eu tava em dúvida, tem uma que fala da graça de Deus com o título de é uma oração, obrigado por me receber. Eu agradeço a Deus porque ele me recebe apesar do que eu sou. Mas como ela é maior, e eu sei que poesia assim, para ficar lendo, para manter, a poesia é mais para ler, não para ficar recitando. Então eu vou ler uma menor, que o título é Por que fazes assim com os que te amam? O título. E tem a ver com a realidade do sofrimento nas pessoas que Deus, na vida das pessoas que Deus ama.
E eu faço essa pergunta para Jesus, porque é que ele permitiu que Maria, sua mãe, sofresse tanto. A história, tem uma introdução que diz que a história de Maria, mãe de Jesus, é uma história de obediência e amor a Deus. E quanta dor acompanhou esse amor? Normalmente, amor é acompanhado de dor. E Lucas, no capítulo 2, ao tomar o menino Jesus nos braços, em Lucas, Simeão diz a Maria: uma espada traspassará também a tua própria alma. E aí eu comento que os que amam ao Senhor têm uma história nem sempre atraente para aqueles que não entendem o amor. Alguém me comentou uma vez, uma frase de um santo da história da igreja, que eu não me lembro quem é, e que ele dizia assim, vendo as histórias dos amigos de Deus, não é de estranhar que ele tenha tão poucos amigos. A história dos homens e mulheres de Deus são histórias sofridas, né? E aí, também, as pessoas que não conhecem o amor de Deus também não sabem o que significa participar da história do amor de Deus para com o homem. Porque a conclusão da poesia é essa, que Deus ama a todos e a alguns ele faz participantes da história de amor. E a história de amor é dolorida. E Maria foi feita participante da história de amor e por isso sofreu tanto. Diz assim, porque fazes assim com os que te amam. És muito estranho para com os que te amam. Muito estranho o que fizeste com aquela mulher. Pura, por tua causa, tida como impura, para levar-te no ventre. Tendo casa em Nazaré, sem casa em Belém, para trazer-te à luz. Fugida para a terra estranha, para salvar-te da morte, filho das suas entranhas. Por que fazes assim com os que te amam? Fizeste que tomasse tal susto, o desespero de perder-te, para que pudesses achar-te na casa do Pai. Tinha algo contigo, sim. Tua mãe, ao buscar-te em Caná, sem vinho, preocupada porque sequer comias, viu dividir-te entre outras mães, entre outros irmãos. Estes são os que fazem a vontade do Pai. Pai que te tomou dela, para quem vivias, não mais para ela. Por que fazes assim com os que te amam? Pior que a dor do parto, a dor de ver-te partir. A dor da cruz no coração, a dor da cruz no filho do coração, a dor no coração com o filho na cruz, de perder-te para os pecadores e, sozinha, entregue aos cuidados do mais novo e sequer citada depois da ressurreição. Já sei por que fazes assim com os que te amam. É que a todos tu amas, e a estes fazes receber teu amor. Mas há alguns que amas, fazes participar do teu amor, da dor do teu amor, para ser como tu és. Assim fazes com os que te amam. Faze-os participar contigo da redenção. Assim fizeste com ela, assim a amaste. Uau. Pode aplaudir daqui, não? Pessoal, me permitam fazer uma oração. Eu não posso encerrar esse tempo sem orar pelas pessoas que estão sofrendo ameaças e talvez alguém nesta sala ou fora daqui. Eu peço que a gente se junte agora numa oração ao Senhor. Nós somos igreja, casa de oração para todos os povos, não é? Senhor, muito obrigado por esse tempo precioso. Eu peço ao Senhor que a tua palavra, que é a verdade que liberta, alcance as pessoas que estão precisando dela, Senhor, por estarem em algum tipo de sofrimento em sua alma, depressão, ansiedade, vozes que incitam ao suicídio,
Senhor, em nome de Jesus, eu peço que, de alguma maneira, o Senhor chegue até essas pessoas. E nós nos colocamos aqui, inclusive, para sermos instrumentos na tua mão. Mas o Senhor pode fazer isso de tantas formas, de tantas maneiras. Mas eu clamo a ti, Senhor, que a esperança que o Senhor alcance pessoas que estão precisando, Senhor. Senhor, sobre cada pessoa que está nesta sala agora, que cada pessoa aqui seja curada em sua alma, seja saudável em suas emoções, seja rica de vida para poder contribuir com o Senhor, para que outras pessoas sejam saudáveis e cheias de vida também. Eu quero te agradecer muito, Senhor, muito, porque o Senhor escuta, cuida, pastoreia. Está escrito que o Senhor é o pastor e bispo de nossa alma. E eu te agradeço porque o Senhor pastoreia minha alma, porque o Senhor supervisiona minha alma. E eu peço que outras pessoas, muitas, conheçam esse pastor maravilhoso que o Senhor é. Obrigado pelos meus irmãos, Carlos e Regina, pela graça do Senhor na vida deles, que seja multiplicada e que o Senhor os recompense por esse tempo, em nome de Jesus. Muito obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Se quiserem abrir os microfones para dar um tchau, isso é de praxe nas videoconferências, não é? Muito obrigado, Cláudio. E vai lá no assinelivros.com, faz a sua assinatura, você vai estar abençoando algum missionário por aí, que é o propósito do site, tá? Deus abençoe você. Rafa, obrigado. Tchau. Mari, obrigado. Poliana, Jorge, Pati, obrigado. Raquel, muito obrigado. Que nosso Senhor Jesus te dê uma boa hora. Amém, Tony, muito obrigada, foi uma bênção. Muito obrigada, Raquel. viu? Saudade de Deus abençoe. vocês, da Saudades. Neilza. Júnia, um abraço. Cláudio, Zé Pereira. Bem, abraço, querido. Boa noite, a paz. Deus Muito abençoe bom. vocês aí. Jaceman, meu amigo, obrigado. Que bênção ter você aqui. Carlos, obrigado, viu? Obrigado, Tony. Deus Amanhã abençoe eu vou. vocês ricamente. Regina, muito obrigado. Liga o arma. Liga o ar, está muito, muito quente aí, Cláudio. Pelo amor de Deus. Não sai disso aqui. Karina, um abraço. Deus abençoe você, minha irmã. Jorge, Deus abençoe. Obrigado, Tony. Obrigado, Carlos. Obrigado, Regina. É muito bom ver vocês. É muito bom estar juntos. Obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Obrigado, Regina.